boa noite. A gente tá hoje muito chique, que eu tô com uma convidada aqui muito especial, que é a Joyce Galvão, que é assim, ó, a pessoa que mais entende fazer bolo. Então, vamos falar hoje sobre o assunto do bolo. Ela vai falar de coisas mais técnicas pra gente, de ingredientes, que é uma coisa muito legal, que vocês sempre têm dúvidas. Então, assim, ela vai falar de coisinhas que, né, muito importante a gente saber sobre ingredientes. Então aproveitem essa live, que vai ser, ó, rica, cheia de informação legal. E quem ainda não tem o livro da Joyce, ó... Bruna, muito feliz, você trouxe uma diva. Também acho. Imagina eu, o tanto que eu tô feliz. Ó, livro da Joyce, maravilhoso, inclusive, esse é o meu, né? Não, esse é o meu. Esse aqui, ó, ela trouxe pra gente sortear pra vocês. Então depois a gente vai sortear o livro. A palavra é sua. A minha primeira live, então eu tô tensa. Pode relaxar, galera. Tudo de boa. Queria agradecer, tô super feliz de estar aqui com a Bruna. Realmente eu acho que uma das pessoas que mais fala do meu livro é ela, tanto que eu cheguei e parece que eu já conheço ela pessoalmente há muito tempo, eu acompanho ela, acompanhei no Mais Você. E tô muito feliz de estar aqui e poder falar sobre bolo, que também é uma das coisas que eu mais gosto. Quando eu fui pro programa, o livro dela foi aqui, ó. O pessoal até me zoava, Bruna, que livro é esse? Porque eu ficava lá, ó, o tempo inteiro lendo o livro dela. Mas que bom, gente, muito feliz. Vamos começar então a falar do que a gente vai fazer hoje. Tá. Eu escolhi uma receita do livro, que é uma receita muito básica, muito simples, que é a receita que abre o livro. O livro ele tem uma crescente, a gente começa desde aquela receita muito básica para compreender o que é um bolo, e aí conforme a leitura vai evoluindo, a gente vai evoluindo com os bolos também. E aí eu falei, Bru, o que a gente faz, né? O que seria interessante fazer? E eu pensei em pegar uma receita que tem um balanceamento muito neutro, digamos assim, um de farinha para um de açúcar, né? Que é a base de quase todas as receitas de bolo. E falei, vamos reduzir drasticamente a quantidade de açúcar para poder debater a função do açúcar dentro de uma massa. Porque geralmente as pessoas elas sempre falam, posso tirar um pouco do açúcar dessa receita? Acha, é muito doce, não gosto, mas todo ingrediente tem a sua função. Né? O açúcar no bolo ele não tá apenas para adoçar, ele adoça, ele dá aquele gostosinho, mas ele tem funções muito mais importantes. E aí, em cima dessa receita, que ela é super básica, ela é feita à mão, a gente vai conversar um pouco sobre a função dos ingredientes. Vamos pôr pra cá. Vai puxando pra você aí. Agora eu consigo falar. Então, a gente vai começar com a receita? Vamos, começa e vai falando. Tá. Né? Então... Se surgir alguma dúvida importante, assim, legal, levanta a mão, que aí a gente para de falar e você já faz a pergunta. Todo mundo tá querendo um livro, quer ganhar, tá todo mundo louco pelo livro. Calma, gente, calma que isso é o próximo passo. Fiquem tranquilos. Só amanhã que eu vou pôr lá no Instagram pra vocês votarem. Vamos lá. Então a gente vai fazer o bolo de nada, o bolo sabor festa, enfim, um bolo neutro. Tá? Aí a gente consegue colocar qualquer tipo de recheio. E qualquer tipo de sabor, é só ir variando os ingredientes também. Sei lá, se quiser fazer de chocolate, se quiser fazer de laranja, de limão. É uma massa bem versátil. E é uma, sei lá, às vezes a gente gosta de ver na internet receita de uma tigela só. Isso é a receita de uma tigela só, tá? Pra fazer maravilhosa. à mão. Então, é só colocar. Primeiro a gente começa com o seco sempre, então farinha, o fermento e o sal, o açúcar. Essa receita, quando eu fiz o balanceamento dela, ela tem um pouquinho mais de açúcar. Como que eu coloquei essa receita no livro? Parece que simplesmente ela apareceu e foi aí. Eu fiz ela várias vezes, com várias gramaturas de açúcar, para realmente entender o que ia acontecer. Quando eu coloco a quantidade da farinha de 390, se eu coloco 390 de açúcar, o bolo fica legal. Se eu coloco 405, que é o que pede a receita, o bolo fica melhor. Ele cresce um pouquinho mais, ele estrutura melhor. Então, por isso que essa porcentagem de açúcar ela é um pouco maior que a de farinha, tá? Mas ali no livro está explicado essa questão toda do balanceamento. Coloquei os secos. O pessoal está perguntando se essa receita vai ser compartilhada. Pode ser. Depois a gente distribui a receita para vocês lá no grupo do Telegram, igual a gente sempre faz.
E tem uma pergunta aqui, se dá pra colocar buttercream nessa receita. Dá super. Já fiz várias vezes com buttercream. Ótimo. Bora. Depois vai o óleo. Aí sobre o óleo é importante também falar sobre o tipo do óleo, né? De milho, girassol, qual utilizar. Eu, assim, você pode usar o óleo que você tiver à mão, tá? O óleo de soja, ele deixa um sabor Mais marcado, né? meio um sabor de fritura, Uhum. tá? De canola existem controvérsias, mas enfim. Não vamos entrar nessa. Tem o milho e tem o girassol. O milho é transgênico, o girassol acho que é o mais, enfim, é o que eu uso, é o que eu mais gosto. Então, milho ou girassol, tanto faz. Show. Pra Girassol, pra mim também, eu gosto dos dois também. Então, o que você quiser. Se você for substituir, por exemplo, eu posso usar azeite, posso usar óleo de abacate, pode, só que o que acontece? Esses óleos, eles tendem a deixar a massa um pouco mais densa, porque eles têm outras coisas. São óleos vegetais também, mas eles têm outras propriedades, digamos assim. Também não vou me aprofundar nisso, né? Vou só falar disso. Os ovos e leite. Assim, Ela que pesou, tá? ah, não! Tá certo. E aí, gente, é só mexer. Nada mais, acabou. É muito fácil, gente, essa massa. É a massa mais simples que existe na face da terra. Se a gente for variar, por exemplo, eu quero fazer de cacau, aqui existe aquela questão de tirar 20% de farinha e colocar 20% de cacau. O cacau, ele vai deixar a massa mais seca, tá? Então, geralmente a gente não deixa ultrapassar de 40% dessa quantidade. Tem gente que fala, 20% é pouco. Uhum. Você pode aumentar, mas desde que não ultrapasse 40% da substituição da farinha de trigo, senão seu bolo vai ficar muito, muito seco. Essa regra serve para qualquer tipo de bolo? Geralmente Do cacau? sim. Tira Geralmente, 20% da farinha e aumenta no cacau. Tá. Por exemplo, Desculpa, o pessoal tá perguntando se pode se fazer naked com essa massa. Pode super. Essa massa é estruturada para fazer bolo de altura dupla. Gente, altura dupla, eu seguraria um pouquinho. Ela é estruturada, dá pra fazer qualquer tipo de bolo, mas o de altura dupla pode ser que ele dê uma pesada a mais no lado de baixo. Então, não. Melhor não. Tá? Ele serve pra bolo de andar, que eu já fiz um naked de 2 andares com a massa dela, fica ótimo. Mas o de altura dupla, como é do mesmo diâmetro, você pode dar uma amassada maior no de baixo. Então, melhor não. E aqui, então, a gente vai dividir a massa em duas de 15 centímetros. 2 formas com papel manteiga no fundo, tá? Não precisam estar lateral, mas também, se você quiser fazer um bolo numa forma de bolo, com furo no meio, essas da Nórdica, o que for, só untar e colocar que funciona também. Porque vira bolinho de laranja, bolinho de chocolate, bolo de coco, o que você quiser. E aí a gente vai dividir, então, nas duas formas. Só que aí existe algo para falar neste momento. Essa receita, ela foi pensada para uma forma de 20 a 24 centímetros, tá? Talvez 22, 24 centímetros, ela cabe certinho. Quando a gente faz essa massa que está balanceada para uma forma de diâmetro específico, ela vai alterar também. Então, geralmente, quando vocês pegarem uma receita numa aula, num livro ou numa apostila, onde for, na internet, e for variar o diâmetro da forma e não der certo, não culpem o autor da receita, tá? Pode existir aí uma questão do balanceamento não funcionar para determinado diâmetro de forma. Então, no caso, por exemplo, essa é uma massa para uma forma de 24. E aí, quando a gente passa ela para uma forma de 15, ela vai dar essa murchadinha, tá? Isso aqui, enfim, é só você dar uma nivelada que seu bolo vai funcionar, principalmente se ele for recheado e coberto. É porque ele, como é uma massa mais molinha, pode acontecer isso também e as outras funções dos ingredientes. Para fazer essa receita, ela rende exatamente 4 fatias de massa para um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Então, se você for querer fazer assim, eu recomendo dividir em 4 formas, em vez de dividir as duas. A gente vai assar aqui em 2, vocês vão ver como ficou depois. Mas é melhor assar essa daqui em 4.
né? Divide por 4, porque aí você não vai ter o risco dela cair no meio, porque ela é mais molinha. E vai ficar perfeito o seu bolo, pra você fazer as 4 fatias. Porque aqui, se murchar, você vai perder um pouquinho da segunda fatia, né? Uma vez alguém me escreveu, eu não sei se ela está na live, fazendo essa pergunta, que se ela pegasse uma massa de uma forma de vídeo e colocasse numa menor, o que ia acontecer? No livro tem, na página 17 eu falo sobre isso, tá? É 37. 37, quem usar o mas basicamente o que acontece? Quando a gente tem um diâmetro de 20 a 24, o bolo assa perfeitamente. Eu, pelo menos, eu gosto de assar bolo em tabuleiro, que eu acho que é quando ele fica mais fofinho, mais gostoso. Por quê? Porque todas as reações elas acontecem no tempo certo, na temperatura certa, porque ela tem uma área maior para crescer e receber o calor. Quando a gente diminui esse diâmetro, o que acontece? As proteínas elas vão se agarrar nas laterais da assadeira, da forma, e vão fazer o bolo crescer. Tem muita gente perguntando qual que é o nome do livro. A Química dos Bolos. Então, Mas depois eu posto todas essas informações pra vocês. Eu tiro foto do livro, eu coloco lá, a gente coloca onde vende o livro, as informações no Instagram da Joyce. Fiquem tranquilos dessas perguntas aí, a gente fala tudo. também tem gente querendo saber como faz pra entrar no grupo do Telegram. Depois a gente posta o link pra vocês também. Nem precisa, tá lá no meu perfil. Vai abrir a minha página, na minha bio tem um link lá. Só clicar naquele link que vai direto pro grupo do Telegram. Bora. E aí o que acontece? As proteínas, farinha e do ovo, elas vão se agarrar na parede da forma e o bolo vai crescer. Como a gente tem uma área menor, as proteínas vão se agarrar como se não houvesse amanhã, né? E o bolo vai crescer muito. Só que o que vai acontecer? Ele vai crescer mais do que ele deveria, ele vai se estruturar muito tempo depois e por isso que ele murcha, tá? Então, por exemplo, no caso que a Bru falou, se vocês quiserem assar em 4 formas, tem menos massa, ele vai crescer mais rápido e não vai correr o risco de murchar. Esse aqui eu vou colocar agora no forno, depois eu mostro pra vocês, porque eu não fiz isso, porque eu sempre dou essa dica pra vocês e com esse eu não fiz. Na metade, um pouquinho a mais da cocção, então lá com uns 30, 35 minutos eu vou colocar uma forma em cima. E aí vamos ver se ele ajuda pra não cair no meio. Porque normalmente no bolo de chocolate ajuda, porque eu gosto de assar bolo mais alto, né, nessa forma de cima. E aí eu mostro pra vocês. Posso levar pro forno? Aproveitando então, o pessoal tá perguntando se essa live vai ficar gravada. 24 horas, Uhum. né? Olha que maravilha, não ia forno. Antes de fazer o bolo. Gente, é bom? Fala aí. Então, beleza. Isso é uma receita com proporção 1:1, tá? No livro eu também falo de balanceamento, como que você faz o balanceamento de uma receita, como que você pode pegar alguma receita e calcular esse balanceamento para ver se é uma receita que vale a pena ser feita, se vai dar certo. Aí eu falei, Bru, vamos fazer a mesma massa com metade da quantidade de açúcar. E aí ela fez. Então por aqui já dá pra ver que o açúcar tem uma função, né? O bolo ele cresceu menos, ele tá aqui, vocês não vão conseguir ver, mas a gente vai cortar, né? Vamos cortar pra eles verem melhor como tá macio esse tem. E ele é mais durinho e o bolo rachou, tá? Então o que acontece? O açúcar, ele suaviza as proteínas do bolo, tá? A proteína que tem na farinha e no ovo. E aí o que faz? Essa proteína ela tá mais relaxada, então consequentemente ela consegue absorver mais ar e fazer o bolo crescer. No creme de confeiteiro, por exemplo, se a gente não coloca açúcar, o creme vai ficar duro, muito duro, quase ponto de corte. Então a gente coloca o açúcar para ele ficar cremoso, tá? E aí no bolo acontece a mesma coisa. Então o açúcar, além de ele dar dulçor, ele dá coloração, ele dá sabor por conta da caramelização e ele também dá volume. Então essa ideia de, posso tirar o açúcar, tem muito açúcar, quanto açúcar? Não dá. Ou você substitui o açúcar para que isso não aconteça. Então existem algumas fontes, mas... ou então você aceita e... Aceita que dói mesmo. Sempre que a gente faz uma receita, tem um porquê daquele ingrediente ser aquela quantidade, né? Então aqui tem um porquê ser 405 gramas de açúcar.
A gente não pega e fala, eu vou jogar 405 gramas de açúcar nessa massa de bolo porque eu quero doce. É porque tudo tem uma função. Deixa eu pegar o nivelador aqui rapidinho, só pra mostrar pra eles o bolo cortado. Tem pergunta, Bru? O pessoal tá falando que tá elogiando bastante a live. Tô muito feliz. Deixa eu cortar um aqui, ó. Essa massa ela é bem surpreendente, ela é bem... isso é um bolo que a gente chama de método poço. Geralmente não. O método poço é quando a gordura é líquida. Então pode ser o óleo, pode ser manteiga derretida, tudo que a gente não precisa agregar na gordura. E a característica dos bolos feitos por esse método é essa estrutura bem fechadinha, tá? Ela lembra quase um bolo manteigado, né? E é bem úmido, tá? Então geralmente as pessoas falam, mas nossa, tem óleo na minha mão. Não é só óleos, tem umidade, né? É a umidade da massa. Então, que bom que você tá colocando a mão e tá vendo que o dedo fica úmido. O pessoal tá perguntando também sobre emulsificante na massa. Usa? Não. Não gosto. Não tem necessidade. O emulsificante a gente só vai usar quando a gente tem produtos, ingredientes ruins. Então, por exemplo, o emulsificante ele vai manter a tua emulsão estável. Então, na indústria, por exemplo, eu não vou usar um óleo bom, eu não vou usar manteiga, eu vou usar gordura hidrogenada. Então, eu preciso fazer com que a emulsão se mantenha o tempo todo do processo de colocar na forma e de assar. Como esses processos na indústria demoram mais, não é que nem quando a gente faz, que terminou de bater, já põe na forma, já põe no forno. Então, na indústria, a gente precisa ter emulsificante para a emulsão não se quebrar. E aí, tem pergunta? O pessoal tá dando os parabéns. Tem muita gente. Teve uma pessoa que falou que essa live tá sensacional. Que bom! E em termos de sabor também vai mudar, porque o açúcar, ele é que nem o sal na cozinha quente. Exatamente. O açúcar, ele entra na confeitaria para realçar o sabor dos ingredientes. Então, por exemplo, se você entrar aqui com suco de laranja, nesse que tem menos açúcar e esse que tem a quantidade certa, provavelmente o seu bolo com menos açúcar vai ficar menos saboroso também. O pessoal está perguntando se dá para dobrar a receita para fazer maior. Dá para dobrar, sem problema nenhum. A única questão quando você faz muita quantidade de receita de uma só vez é o fermento. Fermento no Brasil a gente geralmente tem só um tipo, tá? Que a gente encontra no supermercado, que é o fermento que ele acontece ele tem duas ações. Ele tem a ação no momento que ele encontra os líquidos, ele começa a fermentar, e depois no forno. Na indústria a gente consegue fazer toneladas de massa porque a gente usa um fermento que só vai agir no forno. Então é uma massa que pode ficar esperando ser assada por um outro período. Então tudo vai depender do fermento. Tem uma marca de fermento, eu acho, que vende no mercado. Eu acho que é Dr. Oetker, não? É o Oetker. Eles falam que tem a mesma ação para a indústria, né? Que ela segura mais. Será que segura mesmo? Assim, o Oetker, ele funciona um pouco, ele vai ter um pouco de fermentação com a umidade no momento que você coloca o líquido na massa. E aí ele tem mais ação realmente no forno. Mas ele não é como o da indústria. Não é igual da indústria, né? Não. A indústria tem muitos fermentos maravilhosos que infelizmente eles não chegam pra gente. Não. E aí? Mais dúvida? Gente, aproveita porque isso daqui não acontece sempre. A pessoa está perguntando muito, a gente já falou sobre como que faz para ter a receita, né? No grupo do Telegram. No grupo do Telegram, o pessoal chegando, tem bastante gente chegando também. Perguntando se é a base de óleo. Base de óleo. Mas você falou que pode trocar por manteiga derretida? Pode trocar por manteiga derretida. Ele muda muito a estrutura da massa? Muda um pouco, porque são gorduras diferentes. A manteiga ela vai deixar o bolo menos úmido e mais firme, tá? Porque ela não é só gordura, ela tem sólidos do leite também, tá? Além do que ela também vai agregar uma quantidade maior de açúcar, né? Por conta do açúcar que tem no leite, mas pode fazer também.
E sabor, né? A manteiga também dá sabor. Eu acho que nessa receita não é tão interessante a gente trocar o óleo por manteiga, mesmo porque é uma massa à base de óleo muito mais barata. E é uma massa muito saborosa. Então se você utilizar o óleo certo, é uma massa muito perfeita. É uma delícia essa massa. E muito coringa, né? Igual a Joyce falou. Dá pra ser uma massa de qualquer coisa, né? De coco, de laranja, de limão, de o que você quiser. Estão perguntando também se pode usar farinha sem glúten. Então, essa questão do glúten, pode. Só que o que acontece? Não vai crescer assim porque a gente não tem o glúten. Para fazer bolo sem glúten a gente precisa aí colocar outros componentes para dar estrutura suficiente para o bolo poder crescer e ficar fofo. E às vezes ele esfarela, não fica tão bem estruturado, ele quebra mais fácil, né? A gente precisa usar xantana, precisa usar outras coisas para estruturar melhor. Aí entram outros ingredientes que pelo menos não é muito a minha praia, assim. Não falo muito sobre isso porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso, então... O que mais? Como saber escolher a farinha mais certa, só por marca mesmo? Óleo de coco, se pode usar? Óleo de coco é a mesma questão da manteiga. Em temperatura ambiente, se não tiver calor, ele vai ficar mais firminho, tá? E além disso, ele vai deixar a sua massa mais pesada, porque ele é outro tipo de gordura. Nossa, ele tem outros... O cheiro dele é mega forte, né? Porque é uma receita que vai bastante óleo. Então, acho que fica um pouco pesado. Eu acho que para um balanceamento você pode reduzir para metade e testar. Mas tudo é testar, gente. É pegar uma receita base e ir fazendo as modificações até chegar no que é adequado para você. E sobre farinha, o que acontece? A nossa farinha, ela dorme muito tempo no silo, então não é uma farinha super fresca. Algumas pessoas, não sei como, elas têm uma super sensibilidade ao sabor da farinha. E elas falam, eu sinto gosto de farinha na massa do bolo. É que bom, porque o bolo tem farinha, né? Mas quanto mais fresca a farinha, melhor. Quanto mais, sei lá, você compra a farinha e usa a farinha, é o mais adequado. Se você sente sabor, geralmente a tua farinha estragou, ela tá velha. E aí é aquele sabor de trigo velho que você tá sentindo. Então precisa sempre usar a farinha na medida do possível mais fresca possível. O pessoal tá perguntando do Fê também bastante. O Fê tá na festa da empresa. Tô sentindo falta dele. O Paçoca e Hot, gente, eles estão presos no quarto, porque o Paçoca tá impossível com um monte de gente nova. Então se vocês estiverem escutando um choro, a minha porta deve estar toda arranhada nesse momento. Estão escutando? O que eu tô falando? Que ele não para de arranhar a porta e chorar. Só que se eu deixar aqui, ele não vai parar de latir, vocês não vão escutar nada. Então assim, tá impossível. Eu não sei o que eu faço com ele hoje. Tem muita gente nova aqui. E aí ele, coitado, não tá acostumado. E aí ele não para de latir. O Paçoca, pra quem sabe, tem aquele latido bem alto, sabe? Aí não dá. E aí, mais dúvidas? Posso usar iogurte? Pode. Iogurte, buttermilk, todos eles têm uma acidez que eles vão deixar a massa com uma textura mais aveludada. Então eles vão, além disso, auxiliar na fermentação e sua massa ela vai ficar mais macia, como que fala? Com as migalhinhas mais grudadinhas e vai esfarelar menos. Fica delícia. É tipo o Red Velvet, né? O Red Velvet ele é uma massa com iogurte, ele é fofo, ele esfarela quase nada por conta da acidez que tem, do iogurte ou do buttermilk. Boa dica essa, gente. Estão perguntando também com relação a suco de limão e laranja, qual proporção devo usar? Você troca por suco? O que? O leite? Ou você adiciona raspa para dar sabor? A raspa, o suco geralmente ele não deixa sabor no bolo, assim, ele vai deixar muito pouco, ele amarga a massa. O óleo essencial, que geralmente o óleo essencial é o que vai dar sabor pro bolo, e esse óleo essencial ele tá na casca. O suco ele vai funcionar como se fosse água e açúcar. Então, você está adicionando mais açúcar na tua massa, você vai desbalancear e vai deixar ela mais doce. Então, só a raspinha é suficiente. Se for maracujá? Maracujá, aí você tem o maracujá, ele tem acidez também. Substituir o líquido total por um líquido muito ácido vai fazer a tua massa colapsar. Porque aí o ácido ele vai destruir toda a proteína do bolo. E aí ou você entra com um pouco de bicarbonato
para essa acidez trabalhar em cima do bicarbonato, e aí você pode usar o suco e ou colocar uma parte de iogurte, ou de leite, ou de água. Mas trocar a quantidade total de leite por um suco ácido não vai funcionar. Tá. A laranja não é ácida, é quase neutra. Só que a laranja você coloca, assa o bolo e o sabor já vai embora, né? O mais legal é raspa. E tem muito açúcar, então a frutose também é um açúcar e ela vai interferir na estrutura do bolo e no sabor, que vai ficar mais doce. Tá. Outra coisa que eu tenho certeza que vão perguntar. Pode fazer essa massa de nozes, por exemplo? Dá pra substituir alguma parte por nozes moidinhas? Pode, é só acrescentar na massa. O que acontece? Qualquer farinha de castanha, ela não vai participar da estrutura. Ela não vai fazer nada, ela vai estar aqui, tá? Então, mas ela vai contribuir para deixar o bolo mais leve, porque é como se eu tivesse um grão de farinha, um grão de nozes e outro grão de farinha. Ela vai fazer com que a proteína não fique tão grudadinha e a massa fica mais leve. Porém, dependendo da quantidade que você colocar, pode ser que atrapalhe muito a estrutura e o bolo murche. Então, se você quer fazer nozes, dá uma picada grosseira e deixa os pedacinhos melhor, né? Porque não é uma massa de nozes. A gente pode dar um pouquinho de sabor e colocar um pouquinho no meio, mas não transformar ela total em uma massa de nozes. Exato. Essa massa aqui é muito boa, por exemplo, para colocar pedaço de goiaba, de goiabada. O pessoal gosta de fazer bolo de goiabada e geralmente afunda. Massas amanteigadas ou essa massa que é mais estruturada aguenta mais o peso, então para tudo ficar ou no topo ou no meinho e não afundar muito. Você passa alguma coisa na goiabada ou não? Não adianta. Não adianta, né? Porque é a mesma coisa. Não. É o pedaço, você tem que colocar pedacinhos pequenos. Se eu colocar um cubinho de 1 por 1, vai afundar, porque é muito peso. Quando a massa entrar no forno, ela fica líquida, ela vira uma água. Por quê? Porque é aí que o gás consegue subir e estruturar a massa, tá? Se ficar muito duro, o gás não vai ter força e seu bolo vai solar. Então, no momento que ela ficar líquida, tudo que é pesado vai afundar. Tudo que é leve vai quase que ficar ali onde tem que lá ficar. Pra cima. Então, só cortar pedacinho pequenininho, que vai funcionar. Show. O pessoal continua falando quantas dicas maravilhosas. E estão perguntando para que serve o amido e se pode congelar. Amido, ele vai servir para suavizar a proteína da farinha. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem as farinhas para bolo e tem a farinha que é all-purpose, né? A farinha para bolo, geralmente ela tem menos proteína, tem 4% de proteína e vai fazer os bolos, os amanteigados ou esses bolos mais estruturados ficarem mais leves. E aí aqui no Brasil, como a gente não tem essa farinha, você pode colocar uma porcentagem do amido e aí fazer como se fosse essa farinha para bolo. E o amido você não pode congelar, porque no congelamento você rompe a camada do gel e ele deixa de ter a função depois. Mas essa massa? A massa pode congelar tranquilamente. Aliás, eu amo congelar bolo. Eu também adoro. Sempre me perguntam sobre congelar bolo, se não fica ruim, se não fica seco, mas pra mim fica mais molhado ainda. Eu amo. Eu amo congelar bolo. Assim, é só embalar bem, né, pra não pegar nenhum sabor do freezer e tal, e deixar congelado, que sim, fica perfeito. Tá muito bom. Aí o que ela falou do amido, que sempre me perguntam sobre como congelar creme confeiteiro, né, creme patissier. Por isso que não rola de congelar ele, por causa do amido. Quando vocês tiverem qualquer dúvida, pega o amido, joga água, cozinha ele um pouco, põe no congelador e tira, pra vocês verem o que acontece. Essa é a melhor tira dúvidas que tem, a própria experiência. É porque você vê, né? Ali olhando o que tá acontecendo. Estão perguntando também qual é a função do fermento em pó e bicarbonato na mesma massa. Fermento e bicarbonato são agentes de fermentação, eles vão fazer seu bolo crescer, tá? Os dois têm bicarbonato. A diferença é que o fermento tem um pouco de amido, por isso que alguns fermentos você vai ver o símbolozinho T nas embalagens, porque o amido no Brasil ele é transgênico, tá? Mas eles agem de maneiras diferentes. O bicarbonato ele vai agir logo que entrar em contato com umidade. Então, se você pegar o bicarbonato e colocar água, ele vai ferver. O fermento ele vai agir de duas maneiras, que é o que eu já tinha falado. Ele vai agir quando encontrar umidade e depois no forno também. Mas os dois são agentes fermentadores. Você pode, por exemplo, aqui substituir o fermento pelo bicarbonato que vai funcionar. Só que o bicarbonato, quando ele reage, ele solta um composto de sabor ferroso. Isso é normal, tá? Esse sabor acontece, porque o bicarbonato forma esse composto.
E aí, por exemplo, se eu quiser usar só bicarbonato numa receita, eu vou precisar ter algum ingrediente ácido para neutralizar esse composto. Então eu posso açúcar mascavo, mel, cacau natural, Iogurte. não alcalino, iogurte, buttercream, suco de limão, enfim. O que for, vinagre, né? A Dani perguntou se dá para colocar granulado colorido nessa massa. Não. Funciona super bem. Granulado é levinho, né? É. O que mais? Legal, vamos ver. Pode substituir o leite por creme de leite. Tem uma receita no livro que é o de capim-limão, que tem uma dica bem legal. Eu não substituo completamente, mas ele entra como uma gordura. O creme de leite ele é gordura, tá? Ele não é um líquido, ele vai entrar como gordura. E nessa receita de bolo de capim santo, no final da massa eu bato o creme de leite, ponto um picolé vinho, tá? E aí eu acrescento na massa. Então além de entrar como gordura, vai deixar o bolo mais úmido, ele também entra como agente de ar. Então ele vai ajudar o fermento a deixar o bolo mais leve. Aí, dica. Então nunca dá pra... A gente nunca substitui leite por creme de leite, porque ele não tem a mesma ação, Não, né? Ele não é o líquido. tem muito mais gordura. Tem muito mais gordura do que o leite. Coloca o creme de leite na panela, deixa ele ferver. Vocês vão ver que vai começar a formar umas bolas amarelas. Essa é a gordura aí da onde faz a manteiga. Aí se você quiser, põe na batedeira, bate bem. Você vai formar manteiga em um líquido. Aí esse líquido você usa nessa massa e a manteiga você guarda para fazer um bolo manteigado. Exatamente. Joyce, estão perguntando onde que encontram o livro. O livro tem em todas as livrarias online. A Black Friday ele tava com preço muito bom. Que chato pra essa agora. Perderam. Mas ele ainda tá com preço bacana pro Natal. Então qualquer livraria online nas físicas também tem. Só que geralmente em loja física tem que ligar porque não é em toda que tem, né? Gente, põe lá no Google, a Química dos Bolos, Joyce Galvão. Vai aparecer 1 zilhão de livraria pra vocês comprarem e compre o livro. Vocês vão achar lá fácil. O pessoal tá dando um monte de dica aqui já nos comentários. Dá onde comprar. Gente, mas compra na livraria, vamos ajudar as livrarias a não compra na morrer. livraria. Se for melhor, né? Se você conseguir puder, achar, é melhor. É legal. O que mais? Qual cacau natural indica e onde compra? Então, o cacau natural ele é um cacau ácido. E o cacau alcalino, geralmente que a gente usa nas massas do bolo, ele é neutro, tá? Ele foi alcalinizado, enfim. O cacau alcalino vocês encontram da marca Mãe Terra. Pode falar? Pode. Da Mãe Terra. E se eu não me engano, o da Nestlé também é. Só que qual o problema da indústria no Brasil? Que geralmente eles não falam que tipo de cacau é, né? Então a gente não consegue descobrir. Aí você pode fazer um teste, que é colocar esse cacau, faz um brigadeirinho, põe um pouquinho de leite condensado, coloca esse cacau. Se o brigadeiro ficar uma textura esquisita, meio ele não puxa, ele vira uma maçaroca. É porque tem acidez e aí esse é o cacau natural. Em loja de produto natural também com certeza deve ter. E lá eles separam, porque eu já vi escrito cacau natural e cacau alcalino. O alcalino geralmente ele é mais escuro, ele tem mais aroma de chocolate, e o natural ele tem um aroma muito fraquinho, ele é muito clarinho. Então às vezes por isso dá pra saber. Aqui tá tendo direto essa pergunta. Pode usar óleo essencial? Pode. O óleo óleo essência é maravilhoso. Pode sim, só precisa certificar de que ele é comestível, tá? É muito legal. Tem uma amiga minha que ela é toda holística. E ela me fala, se você colocar nesse bolo óleo essencial de tal, você vai ter propriedades não sei o que lá. Esse é natural, esse é alimentício. Esse é ótimo. Com certeza. E ele geralmente, quando eu faço bolo de laranja, eu ponho as raspinhas, eu também ponho 3 gotinhas desse óleo. E aí fica perfeito. O pessoal tá perguntando se tem diferença o cacau natural e o alcalino. Tem. Um é ácido e o outro é neutro. Então, por exemplo, se você for colocar o cacau natural nessa massa, ele tem acidez. É uma coisa boa a acidez, tá? Não é ruim. Mas o sabor dele é bem mais neutro, é bem mais fraquinho. Aí você não tem aquele bolo de chocolate mais intenso, né? É melhor usar o alcalino. E a cor também não ajuda muito. Já estão pedindo pra você levar a Bruna pra BH. Vamos! Não, eu fui pra BH e... eu amo BH, o pessoal de BH é muito querido.
Não, eu tô tramando. Chantagem emocional comigo, viu? Eu tô tramando uma coisa pra BH e boa ideia. Eu ia chamar a Bruna pra compartilhar ano que vem, mas eu vou chamar pra BH também. Pode deixar, gente. Aguardem que vai ter um monte de coisa aqui pra gente fazer, tá? Pergunta. Para bolo com bicarbonato, é melhor o natural? O cacau natural porque aí você vai neutralizar. É ótimo. Entendeu? É isso mesmo. Entendeu a química ali, a questão do... Maravilha. Mais pergunta? Estão perguntando bastante, que a gente já respondeu, né? Mas a gente vai deixar a receita. Estão querendo muito essa receita. Telegram, fiquem tranquilos, depois eu coloco lá. Pode colocar mirtilo nessa massa? Pode. Mirtilo congelado, porque fica bem... O mirtilo congelado ele vai derreter no forno, então fica mais gostoso do que o fresco. É o que eu sempre dou a dica pros alunos, hein? Como molha o bolo? Aí, gente, aí é assunto pra outra live. A gente tá falando de outra coisa hoje. Aí daqui a pouco vocês estão pedindo pra montar bolo, pra fazer cinta de banho pra espatular. Calma, uma coisa de cada vez. E aí, tem mais pergunta? A Karen perguntou se óleo essencial não é volátil. Volátil. Não. Ele... Como eu posso falar? A densidade dele, digamos assim, quando está em contato com a própria gordura do bolo, vai segurar esse aroma, tá? A maioria dos aromas são voláteis, tudo é volátil. Se eu colocar um perfume aqui, o perfume ele vai sumir da minha pele em algum momento. Mas no bolo, como a gente está colocando ele com uma gordura, então isso segura bem a molécula aqui presente. Mas é legal sempre usar o óleo e a raspa, né? Que pelo menos você marca mais o sabor. Porque na raspa que a gente tem. E sempre raspar, raspar a casca dos cítricos em cima da tigela onde você for misturar. Não raspa numa tigelinha. Que aí você perde tudo que tem ali, né? Vai ficar tudo lá e você vai raspar e vai ficar tudo no pratinho que você raspou. Quando vocês estão raspando, vocês veem umas gotinhas voando, não é água, não é líquido, não é suco, é óleo essencial. Então esse óleo, ele tem sabor. E aí ele tem que cair na massa. Tem mais uma aqui, da Lady Laura. Por que meu bolo amanteigado esfarela às vezes? Eu uso a receita da Joyce e às vezes fica esfarelado. Porque você está fazendo Não, existem várias coisas. O bolo amanteigado, se você deixa... quando você está batendo manteiga com açúcar e depois coloca os ovos, se a sua massa talha, ou seja, se você separa... essa é uma dúvida muito boa. O seu bolo ele vai ficar ruim, ele vai crescer, ele vai funcionar, ele vai viver, ele vai estar gostoso, vai estar tudo, mas ele não vai estar bom, ele vai esfarelar, pode ser que ele murche, porque o que acontece? A gente está separando a gordura, a gente está quebrando a emulsão, a gente está separando a gordura dos líquidos. Então nesse momento você colocar farinha não adianta muito, aí você teria que entrar com emulsificante, porque a gente perdeu a emulsão e a gente quer que essa emulsão volte, e a farinha não faz a emulsão voltar, tá? Então tudo vai depender depende do processo que você está fazendo, como você está batendo, do forno, como você está assando, da forma. Então assim, só por falar eu não consigo saber. Eu tenho que ver como está sendo feito. Mas gente, toda massa esfarela um pouco. É normal. A gente tá aqui, ó. A massa tá esfarelando um pouquinho. Aí você tem que ver qual que é o grau que tá esfarelando a sua massa. Não sei, porque esfarelar bolo é normal, sai migalhinha do bolo, né? Esfarelar muito já. Agora você tem que ver aí o nível que tá esfarelando sua massa, se é um negócio muito absurdo ou não, porque esfarela, é normal. O pessoal também está perguntando como faz para o mirtilo não afundar. Congelado. E outra dúvida é qual a diferença entre açúcar cristal e refinado na massa. O tamanho do cristal. Eu sei que as pessoas falam que eu não lembro quem que uma vez me escreveu e falou, mas não sei quem faz o bolo com açúcar cristal. O que acontece? O açúcar cristal ele não vai dissolver. Quando a gente bate por exemplo, a manteiga com açúcar, esse açúcar não vai dissolver, ele vai ficar solto, então ele vai deixar a sua massa mais pegajosa, porque aquele açúcar no forno vai derreter e vai caramelizar. E aí, consequentemente, esse açúcar ele não vai estar participando da tua massa, ele vai ter outra função, e aí o seu bolo ele vai perder estrutura, ele vai perder a maciez e tudo, e o seu bolo vai ficar melenguento, tá? Às vezes o pessoal até me fala, ai Bruna, meu bolo ficou úmido em cima. Pode ser até o tipo do açúcar.
Tem um cristal premium que ele é bem fininho, tá? Aqui ele funciona bem, porque durante o processo de bater a massa, ele vai dissolver. Se o açúcar não dissolver, não tem porquê. Então, açúcar cristal... Melhor usar o refinado sempre. E outra, gente, açúcar é açúcar. O cristal refinado é o mesmo açúcar, tá? Então, o refinado... É que tem alguns lugares, principalmente fora do Brasil, que o pessoal fala que não tem açúcar refinado. Que só acha açúcar cristal. Aí eu já não sei, né? Porque eu não moro lá. Mas muito aluno fala isso pra mim, essa questão de não achar o açúcar refinado. Então eu já não sei. Tem mais uma. Mas Se tem que bater ajuda um pouco, Bate, né? pode Bate bater. no processador, no liquidificador e, né, se diminui o grão do açúcar, ajuda já. Para saborizar, tem que tirar leite e colocar raspas? Não, só pôr raspa. Outra coisa do açúcar também é que você pode mudar totalmente o processo de fazer essa massa. Então, por exemplo, se você só tem açúcar cristal, você pode mudar a técnica de produzir bolo. Então, assim, por exemplo, essa massa aqui, o que eu faria? Eu derreteria o açúcar com um pouco de água, ou com o próprio leite, e aí eu deixo esfriar e aí eu coloco aqui. Então, eu entraria com açúcar derretido. Bolo amanteigado já, ou um bolo de método famoso, não funciona fazer porque o açúcar não vai dissolver. Mas você pode, por exemplo, pegar a clara, fazer uma calda com esse açúcar, acrescentar o açúcar na clara e usar isso depois no final, no processo. É só você adaptar a receita. Aí precisa pensar um pouco. Gente, Desculpa, a Kelly tá falando que a receita da Joyce do bolo amanteigado é maravilhosa, que ela ama. O pessoal tá brincando bastante do paçoca também. tá desesperado. Aqui, falando Tá que o livro desesperado. introduziu a Dani na confeitaria. Que ótimo. Bem legal também. Aí estão perguntando quando adicionar pedaço de goiabada, o que fazer para não afundar, a gente já respondeu, Já né? respondemos, depois só voltar lá e vocês vão pegar todas as perguntas que vocês estão fazendo, a gente já respondeu. Para não talhar, né? Uhum. Pra não talhar boa. Essa não é uma receita de talhar, né? Essa já é uma outra fala. Estão perguntando se vai ter decoração. Não, a gente só tá falando de técnica e de ingrediente hoje. No caso da moça que falou que estava esfarelando muito, ela falou que está esfarelando tanto no caso de ficar até quebradiço. Fala pra ela, me escreve, depois a gente conversa pra ver se eu consigo detectar a falha. É que é difícil a gente tirar dúvida assim, tá esfarelando, mas a gente não tá vendo, não viu o processo. Fica difícil desse jeito. Então, quando for assim, é melhor perguntar no particular que a gente tenta ajudar um pouco melhor, né? Gente, então a gente já tá chegando aqui no horário da nossa live. Queria agradecer a Joyce, que foi assim, um amor comigo de ter vindo até aqui. Ela mora longe pra caramba de mim. Eu tô na zona oeste de São Paulo, ela tá na zona leste. Então assim, é super longe, ela veio no horário de pico. Então, queria muito agradecer a sua presença, né? Fiquei muito, imagina, gente. Eu comecei a acompanhar o trabalho da Joyce quando eu tava começando a fazer bolo, assim. Então eu era apaixonada assim, pelo trabalho dela. Acompanho ela há muitos anos. Acompanho desde o programa lá da confeitaria. Nossa, faz tempo. Né? Aposto que tem um monte de gente aí igual eu. Então, assim, é uma confeiteira que eu admiro um montão. Então, depois eu coloco pra vocês os stories, informação do livro, do Instagram dela, tudo certinho, pra vocês tirarem as dúvidas. Lá no link da minha bio tem o link do Telegram pra vocês entrarem e pegarem a receita. Mas comprem o livro da Joyce, porque assim, é um livro muito rico de informação e você não aprende... É o que eu sempre falo. Receita você consegue no Google, né? Vai lá no Google e digita receita de bolo de laranja, receita de bolo de chocolate, você vai achar 1 milhão de receitas lá. O mais importante que tem para vocês aprenderem é técnica, e esse livro é rico em técnica, você vai aprender realmente por que você está fazendo algumas coisas para fazer uma receita de bolo. Então, fica a dica aí pra vocês, aproveita que tem Natal aí, ó, pede de presente pra um monte de gente, amigo secreto, aproveita. O meu livro, inclusive, eu ganhei de amigo secreto, a minha melhor amiga ano passado. Ai, que legal. Ganhei de amigo secreto. Então, fica a dica pra vocês, agradecer a Joyce pelo carinho de ter vindo até aqui, e qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Fechou? Gente, obrigada, ó. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau!